Bom dia a todos. Estamos muito felizes em promover a sexta edição aí do projeto Asa Feme. O Asa Feme é um espaço reservado à troca de experiências, feito para divulgar mulheres, para debater e entender os desafios do dia a dia de mercado de trabalho. Eu sou a Clarissa Viana, sócia da área tributária, coordenadora do Comitê Mobiliza, que organiza o Asa Feme. E hoje eu tenho o prazer de contar nesse evento com a mediação das minhas colegas Eleonora Quadros, que é sócia da área de M&A, aqui do escritório societário, a Paula Novaes, que é advogada da minha área tributária, e a Isatilana ia contar conosco, que teve um grande imprevisto aí do trabalho, a gente entende que às vezes acontecem essas questões, então ela não vai poder comparecer, mas ela ajudou aí durante todo o tempo aí com a organização. Tá? O tema de hoje é desafios do direito, seja protagonista da sua história. A gente quer falar das diferentes trajetórias do direito. Você pode ir para uma área do serviço público, você pode ir para a empresa, você pode ficar em escritório, você pode fazer uma série de questões. E a gente quis mostrar esse público aberto, né, esse mundo aberto que o direito pode trazer, e trazer um pouquinho da experiência de cada uma, para a gente poder vivenciar, porque muitas vezes a gente pensa, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Ou então por que fulano chegou até lá, como é que sei quem conseguiu. Então aqui é o espaço, apesar, né, o Asa Feme, ele é composto por palestrantes mulheres, mas os temas são sempre destinados a todos. Não é com foco em mulheres, é para todo mundo, é carreira jurídica, tá? Então, assim, falando em convidadas, estamos muito animadas em receber 3 mulheres incríveis. Uma delas é a Laura Henriques, que é diretora da Direcional Engenharia. A outra é a Mariana Laranjeira, que é head das áreas de integridade jurídica e ESG na CLI, ou CLI, uma empresa da IG4 Capital. Misturei o inglês e o português aí. E a Juliana Goulart, que é juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, a gente está bem diversificado. E para iniciar o tema, eu queria falar bem rapidinho, assim, dar um breve relato do meu percurso profissional, porque a gente viu que, às vezes, as pessoas perguntam, mas como que você chegou? Como é que você está? O que você fez? Então, eu acho, assim, só para introduzir do que as nossas colegas vão falar, a máxima de 100, que é velha, a gente estava batendo um papo ontem na Mariana, e a máxima que é velha somos frutos, né? A gente colhe os frutos que a gente planta, e é verdade. Então, assim, não adianta, se você começar a plantar com seus 30, você vai colher mais para frente. Se você começar a plantar com 20, você vai colher um pouco antes. Se você começar a plantar com, né? Isso é normal. Tem algum problema nisso? Não, a gente só não pode esperar que vai começar a plantar com 30 e com 32 vai ter resolvido, que vai começar a plantar com 32, né? A gente tem que ter isso em mente. E assim, e acho que isso valeu aqui para todas, eu imagino. E para mim, assim, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu era uma menina, eu não tinha a menor ideia qual que seria a minha área de atuação, por óbvio, e por acaso meu primeiro estágio, que foi no terceiro período, já foi em tributário. Eu comecei na procuradoria, em apoio aos procuradores, e assim, você tinha que dar andamento em execução fiscal. E aí eu nunca tinha visto tributado na vida e super interessei pelo tema. E aí eu era facílimo destacar, porque os estagiários não queriam saber de nada, a verdade era essa, porque o pessoal ficava enrolando os processos, e eu super interessei, aí eu ia atrás dos procuradores e tudo mais, e fazia as peças da minha cabeça e tudo mais, e aí eu gostei da área, aí eu fui convidada para trabalhar no escritório do meu chefe do lugar na época, e aí eu comecei a fazer os dois. Aí eu falei assim, gente, só que o escritório dele era menor, ele era concível, era mais área de contratos, eu achei interessante, porque eu queria ver de tudo, mas eu queria ver mais. Aí eu fui para o jurídico da Caixa, mexer com o trabalhista. Aí fui para o jurídico da Caixa, fiquei um tempão lá mexendo com trabalhista e tudo mais. Tá, já tinha visto como é que era de trabalhista, comecei a fazer aquele núcleo interno da faculdade em família, eu precisava ver tudo para eu decidir o que eu queria. Até que eu fui para um escritório, um ótimo escritório, e aí lá eu comecei a voltar para o tributário. E aí meu mundo abriu. Foi a primeira vez que eu pisei no escritório, eu falei, é isso que eu quero. Então foi importante eu ter vivenciado, eu vivenciei
dentro de empresa pública, né, completamente diferente de uma empresa privada, mas eu vivenciei dentro de uma empresa pública, eu vivenciei dentro de um setor, né, de município, e fui para dentro de um escritório, e depois, dentro de escritórios, eu ficava indo muito em clientes, eu tinha que ser como se fosse um jurídico interno de clientes, eu vivenciei isso com o sindicato, eu vivenciei isso com uma fundação, com a FGV, enfim, então eu ficava dentro de clientes, então eu também tinha um pouco dessa vivência de empresa, lógico que diferente de quem está lá o dia inteiro, né? Mas eu sempre, aí depois que eu entrei em escritório, eu fiquei maravilhada. E tudo que eu queria era ser boa na minha área e correr atrás disso. Então, desde muito nova, eu quis ver tudo, tomei uma decisão rápido, por sorte ou não, mas eu dei sorte de ter né, me identificado. E aí começou a busca para achar o local onde eu, de fato, me identificaria, porque não adianta a gente querer, eu quero ser sócia, eu quero destacar, ou eu quero... Não, você tem que se sentir bem no lugar, e o lugar tem que estar de acordo com as suas... a sua ética, tem que ser tudo muito parecido, né? Então, assim, eu estou no escritório desde 2013, eu tenho 9 anos no escritório, vamos fazer 9 anos, e assim, eu gosto muito do Azevedo e eu entrei já muito sênior no escritório. Então, eu já entrei com uma bagagem, porque eu já comecei muito cedo com essa área, eu fui coordenadora de equipe, e sou até hoje, porque a gente fala que aqui no escritório todo mundo divide tudo. Não tem sócio que faz isso, sócio faz, o gerente faz isso. Eu divido isso com meus brilhantes gerentes da minha equipe, e eu continuo aí coordenando com eles. E assim, eu fui coordenadora de equipe com 1 ano de formado. Então, assim, desde sempre eu corri muito atrás das coisas. Então, assim, em menos de 5 anos, eu me tornei sócia do escritório. Isso foi muito gratificante. Eu tenho um longo caminho aqui dentro do próprio escritório com isso, mas eu acho que a gente tem que perceber, assim, tudo é passo a passo, né? Eu acho que esse preparo inicial que a gente tem que ter, e essa percepção de time, me ajudou muito na vida não atropelar as coisas. Porque se a gente às vezes quer atropelar, né, pode dar errado aí, a gente vai ser sócio às vezes num lugar que você não está de acordo com as coisas, ou você está insistindo numa área que de repente, essa área é ótima, mas ela é ótima para você gosta. Então acho que a gente tem que ter um pouquinho dessa visão, e eu acho que é tudo muito construído, não é de um dia para o outro. Mas é isso, já falei demais, era só para dar uma pincelada aí da minha história, e chamo aqui a minha amiga e sócia, Eleonora Lola, como conhecido para todos, para poder falar um pouquinho para a gente da história dela. Obrigada, Clarissa. É isso mesmo, assim, eu acho que todas as nossas conversas... Bom dia, né, pessoal? Obrigada pela presença, nós estamos super animadas e super honradas com esse dia, e principalmente com a presença das nossas convidadas, que são mulheres super fortes, que construíram carreiras extremamente admiráveis e que são admiradas por todos nós, não só pela carreira construída, mas também pelas pessoas que elas são. A gente conversou, né, nesses últimos dias para poder, né, entender como que a gente iria tratar o assunto, e eu acho que foi unânime, assim, né, os alinhamentos assim das carreiras de cada uma de nós. São carreiras diferentes, né? Nós aqui acho que somente Clarissa e Paula coincidem, né, na área de atuação. Então a gente tem aqui mulheres que estão no ambiente corporativo, mulheres advogadas e que estão em ambiente de escritório de advocacia, e uma juíza. Então, assim, é extremamente diverso, e, ao mesmo tempo, a gente percebe que as dores são muito parecidas, né? E as dores que eu falo, eu sempre converso isso muito com o pessoal que está próximo de mim, do societário, que é a dor do crescimento, né? Eu lembro sempre quando eu tinha 12 anos de idade e eu acordava reclamando com a minha mãe que eu estava com dores nas pernas. E a minha mãe falava assim: minha filha, isso é dor de crescimento, é isso mesmo, você está crescendo. E eu acho que na nossa carreira jurídica a gente passa por várias dores de crescimento, né? Eu nunca esqueci dessa frase que a minha mãe me falou, e ao longo da minha carreira eu vivi várias dores de crescimento e vivi as instituições sentindo essas dores também, que
e é extremamente engrandecedor, porque você percebe que não só as pessoas têm o tempo delas, mas as instituições também têm o tempo delas, né? E muitas vezes o nosso tempo é o mesmo, o que é ótimo, mas outras vezes os timings são diferentes. Então, que a minha grande... o que eu sempre falo com o pessoal é a gente precisa dar sempre a oportunidade da instituição alinhar as expectativas conosco, demonstrar quais são os valores, porque eu acho que o grande desafio atualmente, realmente, aqui das instituições e dos profissionais são alinhamento de expectativas dentro de velocidades diferentes, né? As instituições têm uma velocidade, as pessoas têm outra velocidade, e isso faz com que tudo se torne realmente mais difícil, né? Eu sempre tive a trajetória no ambiente da advocacia. Eu entrei na Azevedo 7 em 2007, fiquei quase 9 anos, saí da Azevedo 7 para poder exatamente experimentar essa dor de crescimento, né? de chegar numa instituição que não tinha os seus 50 anos de idade, então eu sentia a dor do que era escolher colocar. Eu conto isso muito para o meu pessoal, que era se eu ia escolher colocar o timbre do escritório no lápis ou se eu ia fazer, né, bordar o nome do escritório no uniforme do pessoal. Então, isso foi para mim uma experiência que não tem preço, assim, de exposição e de aprendizado mesmo, para entender a dor da instituição, né, que existe e precisa ser respeitada. E voltei para a Azevedo 7 exatamente com esse objetivo de estar pronta para voltar para casa, né, de ter vivido dores diferentes, dores de crescimento muito fortes, mas que me tornaram também uma pessoa mais forte. E o objetivo desse retorno foi realmente o bom filho a casa torna, né? Eu acho que todo mundo que conviveu comigo na Azevedo 7 sempre soube que eu nunca deixei de me sentir uma pessoa da Azevedo 7. Isso é graças ao alinhamento de valores, de expectativas, né? Quando a gente dá tempo às instituições para que a gente entenda os valores da instituição e a instituição entenda os nossos valores, eu não tenho dúvida que a gente está muito próximo de uma receita de sucesso. E é nesse sentido que eu gostaria de apresentar para vocês a Laura, né, diretora jurídica da Direcional, que também tem uma carreira brilhante dentro da Direcional, e não só na Direcional, antes também. A Laura assim, talvez uma das pessoas que talvez não, com certeza absoluta, uma das pessoas com quem eu mais gosto de trabalhar, uma cliente que que vai além de cliente, né? Inclusive compartilha essas dores do dia a dia. A gente sempre conversou muito realmente das dificuldades que a gente vive no ambiente com relação à retenção de pessoas, né? Com relação a didática que a gente tem que ter para que o nosso time entenda a importância de permanecer conosco e de dar tempo ao tempo e de crescer junto com as instituições. Então, Laura, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, dos seus desafios, né, para atingir esse cargo tão bacana que é de diretora jurídica da Direcional, uma companhia aberta que tem todos os seus, né, isso, um regulatório muito pesado né, de respeito a acionistas minoritários, conselho fiscal, enfim, conselho de administração, uma diretoria super atuante. Então, eu queria que você contasse para a gente sobre sua trajetória, sobre seus desafios, e também gostaria que você deixasse um recado ao final, né, depois que você contar sobre você, um recado para o pessoal, né, mesmo assim, do que você entende que a gente realmente tem que... O que a gente tem que caminhar para poder atingir os nossos desejos.
Bom dia a todos, obrigada, Lola, pelo convite, pelas palavras tão elogiosas, assim, fico muito feliz, porque, na verdade, a recíproca é verdadeira, a gente trabalha juntas já tem um tempo, né, em outros escritórios, e sempre foi muito frutífera a nossa parceria. Obrigada, Clarissa, Ju, Mariana, Paula, todo mundo que está aqui nos assistindo, é um prazer, uma honra e uma responsabilidade imensa estar aqui falando, né? É, e aí, assim, a Clarissa foi falando, a Lola foi falando, a gente vai pensando, porque as coisas acontecem na vida sem receita. Então, eu não tinha um plano lá quando eu entrei na faculdade do que ia ser, talvez eu não tinha, eu acho que nem era questão de não ter um plano, eu não tinha clareza das possibilidades que estavam ali é, abertas. E tem uma frase que sempre me volta, que é assim, eu tive muita sorte, eu tive muitas oportunidades, mas elas sempre me encontraram trabalhando muito. Então, eu acho que eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu faço, eu busco ter alegria. Então, tem coisas que são menos prazerosas, a gente vai fazendo as limonadas dos limões, e é isso. Mas, brevemente sobre a minha carreira, eu nunca quis fazer direito. Engraçado, né? Assim, não era uma coisa que eu falava assim, eu vou fazer direito, porque eu acho que foi uma coisa assim, meu pai falava muito que eu era boa de português, de história, e de geografia, eu era muito novinha, e aí eu queria ser professora de português, que eu amo literatura e tal, e fui fazer letras também, e falei, mas eu quero ver também, dar uma oportunidade. E isso é uma coisa que, inclusive, me atrapalha um pouco. Eu acho que tudo na vida tem uma questão de equilíbrio, sabe? Eu não sou uma pessoa ultra focada, o que me ajuda imensamente em algumas coisas no que eu faço hoje, porque eu tenho que saber de trabalhista, eu tenho que saber de tributário, eu tenho que saber de ambiental, eu tenho que saber de societário. Então, assim, aí eu fui me tornando uma profissional mais generalista, porque eu sou curiosa, eu tenho essa característica, entendeu? E isso é uma coisa que vem da gente se conhecer, porque se eu tivesse a pretensão de ser uma ultra especialista em alguma área temática, né? Assim, quero só saber de tributário, eu amo esse universo, isso nunca aconteceu. Mas eu amo estar presente em vários momentos da vida da empresa, e fazer parte do negócio, e ver o direito como uma ferramenta de crescimento, que é uma dor que a gente tem. Então, assim, quando eu entrei, eu fui fazer todos os estágios que aparecessem. Então, assim, se você me perguntar, eu fui. E a vida, ela tem umas loucuras também, assim. Então, eu fui parar numa procuradoria, numa promotoria de justiça penal militar, que é um negócio super especializado, assim, e foi uma experiência muito rica, e anos depois eu fiz um concurso para o Tribunal Militar e trabalhei no Tribunal Militar. é, e aí surgiu uma oportunidade na Direcional. A Direcional era uma construtora, uma incorporadora pequena quando eu entrei, assim, tinha 45 empregados na sede, em 2005. Nunca tinha aberto um livro de imobiliário, mas quando eu chego, eu quero entender, eu acho que curiosidade é muito importante. Então, claro que não é uma curiosidade leviana, né? Então, eu quero entender, aí eu vou, estudo aquela matéria, me aprofundo, busco pessoas que podem me ajudar com aquele assunto. Se eu não estou segura, eu acho que a gente tem que ter muita humildade também, sabe? Porque o direito é dialético. A gente não consegue sozinho ter as respostas. Então, muitas vezes eu estou. Isso já aconteceu com a Lola, ela pode dar esse depoimento. Então, às vezes eu estou ali indo por um caminho, indo pensando, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu ligo e falo assim, Lola, põe defeito, sabe? Faz o advogado contrário, da outra parte. Porque eu não estou conseguindo ver a falha da minha linha de raciocínio. E aí, a gente tem que ter essa humildade, porque às vezes o seu júnior, e eu faço isso, gente, quem trabalha comigo sabe, às vezes eu chamo a pessoa que estiver na minha frente e falo assim, me dá a sua opinião nisso aqui. Ou eu nem conto o que eu estou achando e peço para a pessoa me falar o que ela pensa, entendeu?
E aí, às vezes, assim, o estagiário, o júnior, qualquer pessoa vem com um ponto de vista que eu falo, gente, é verdade, não tinha pensado nisso. E isso tudo vai enriquecendo a gente de bagagem. Mas para focar um pouco, senão eu vou tomar o tempo de todo mundo, só eu por falar e desconexamente. Então, eu fui fazendo todos os estágios que apareciam. Fiz juizado especial, que eu amava ser conciliadora. E eu sou igual... tudo que eu vou embarco muito, então fazia, eu tinha certeza que eu ia ser juíza, que eu queria ser do juizado especial. Aí mudei para a promotoria de Ministério Público Penal Militar. Aí eu amei a carreira, falei, não, vou ser juíza, mas vai ser militar. E era a Daniela, quem teve a oportunidade de conviver com a Daniela, ela era, eu esqueci o sobrenome, mas ela era professora do Federal de Penal, ela era super inspiradora, assim. E ela também era juíza militar, né? Do penal militar lá no fórum, e eu achava ela a coisa mais linda do planeta, e, enfim, aí eu tinha certeza que eu queria penal. Aí fui mudando, assim, e isso foi fazendo meu arcabouço, meu repertório profissional. E depois eu fui para um escritório, por fim, eu fui para um escritório de trabalhista, em que 2 dos sócios eram do procuradores do Estado, do fiscal do Estado. Então, tinha muita questão de ICMS, não sei o quê, e aí eu sou igual a Clarissa, não consigo ficar sem trabalho. Então, assim, acabava tudo que eu tinha que fazer, que na época a gente recortava o jornal, né, a publicação, ficava lá lendo o Diário Oficial, marcando com quadradinho, procurando a OAB. Aí, depois que eu recortava, colava e tal, aí eu ia fazer outras coisas. Se tinha coisa do Estado para fazer, eu queria ler, dava uma ajudada, aprendi guerra fiscal, tarifa de energia, demanda pré-contrato. Aí eu fui aprendendo, assim. E, gente, conhecimento nunca é inútil, sabe? Então, o que eu penso muito independentemente de você querer ser um super especialista ou um profissional mais generalista, que acabou sendo o meu caso, a gente vai fazendo conexões, sabe? A gente vai lendo o mundo, eu sou muito dessa literatura. Então, assim, a gente faz correlações. É óbvio que cada área do direito, né, cada ramo tem os seus princípios, a sua lógica e aquilo, mas às vezes eu estou vivendo uma coisa lá no empreendimento no Pará e chega alguém com um caso de Betim e eu falo, dá para usar a mesma coisa aqui, olha que bom. Ou, nossa, quando eu era estagiária, eu conversei com não sei quem. E essa pessoa hoje é um advogado muito fera disso. Então, a gente vai abrindo a cabeça e os relacionamentos, eles vão se mostrando a que vieram no curso da vida. Isso, hoje eu vou fazer 40 anos, né? E uma coisa que eu sempre falo também é como que é engraçado a gente já saber, assim, aquela menina que estudou comigo quando eu tinha 5 anos é minha melhor amiga 25 anos depois, sabe? A gente tem uma sensação do que está acontecendo com a vida. Ah, aquele dia, aquela menina que entrou como júnior na direcional virou diretora jurídica, e os caminhos, eles são fluidos. Então, resumindo, o que eu queria falar? Então, eu passei por muitas oportunidades, fui para a direcional muito nova, fiquei 3 anos lá, não gostei, achei que eu não ia dar conta, que a carga era muito pesada, fui fazer concurso, fui para o Tribunal de Justiça Militar, aí depois teve uma oportunidade de ser sócio de um escritório de imobiliário, fui para o escritório de imobiliário, fiquei mais alguns anos lá, quase 3 anos, e voltei para a direcional, e ao contrário dos prognósticos do meu pai, que sempre foram, a Laura não tira férias no lugar, que ela não fica 12 meses. Ela muda tanto que aí eu chegava na casa dele, assim, né, lá em casa, na verdade, ou na casa da minha avó, e ele ficava debochando, ele falava assim, nunca sei onde a Laura está trabalhando, que ela vai mudando. Mas eu acho que a gente tem que se dar essa possibilidade no início da carreira, porque existem muitas possibilidades. Então, assim, eu tive aí uns 2 anos, até 3 anos depois de formada, que eu ainda estava nessa fase de experimentação, e eu sentia que eu não tinha achado o meu lugar dentro do direito. E aí, enfim, aí eu voltei para direcional em 2011, eu já tinha sido sócia por 3 anos de um escritório de imobiliário, e aí eu já tinha certeza que eu amava esse business,
E a direcional me chamou para voltar, e eu voltei. De 2011 para cá, eu estou na direcional, então tenho já 10 anos, já tirei várias férias, ao contrário da praga que meu pai ficava me lançando. Mas eu acho que a gente tem que Férias são experimentar férias, né, Laura? É, São férias, mas... mas assim, se for resumir num conselho só, experimentem o que aparecer, sabe? Mesmo as coisas que parecem péssimas, encarem com alegria, não tem jeito. Então, pega o limão e faz a limonada, porque vai ter coisa que não é legal, que você não ama, vão ter relacionamentos difíceis, vão ter clientes difíceis, a gente vai ter de tudo. E, assim, encara como aprendizado, vai pondo na bagagem. Isso é a primeira dica. E, a partir do momento que você tiver uma decisão mais ou menos acertada, que seu coração bateu mais forte ali, aí você foca e vai. Porque também, se você ficar dispersando toda hora, o mundo tem possibilidade demais, sabe? Eu poderia ser escritora, professora, blogueira, advogada, e a gente sempre fica se comparando com pessoas que não têm nada a ver com a gente. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas aí você vê, assim, a blogueira fitness, fala, gente, mas ela é super bem-sucedida, mas ela é uma blogueira fitness, sabe? Então, eu acho que essa clareza de parar de se comparar, e a gente está num mundo de muita exposição de uma felicidade que nem sempre é verdadeira, de um sucesso que fica massacrando a gente, porque parece que só a gente que amassa barro, porque as pessoas estão ali mostrando uma vida muito maravilhosa nas redes sociais, e são pessoas estranhas, né? Assim, não estranhas, esquisitas, mas alheias à nossa intimidade, nesse sentido. Então, a gente dá muita abertura para pessoas que a gente nem conhece nos influenciarem de uma maneira pesada demais. Então, eu sinto isso muito. E terem essa tranquilidade, sempre olhar o seu filme. Então, assim, se compara com você mesma. É importante que, do ano passado para esse ano, você tenha crescido. E vale anotar, sabe? Assim, o que você quer conquistar para o próximo ano? Ah, eu quero deixar de ser júnior, eu quero ser plena, e eu quero ter 2 clientes novos, eu quero... E vai com consistência, sabe? Assim, crescer também subitamente, às vezes a gente tem tombos muito grandes, porque eu vejo isso acontecendo com algumas pessoas, né? Assim, assume uma tarefa e eu nem estou falando que não vai ser bem sucedido profissionalmente, pode dar conta de entregar tecnicamente, mas a que custo que isso tem, né? Na vida, na saúde mental, que a gente tem abordado tanto ultimamente. Então, acho que é isso, falei demais. E estou doida para ouvir as meninas também. Obrigada, Laura. Eu acho que a Ana Carolina, que é o membro do Asa Fêmea, que levantou a mãozinha aí. Ana, Carol, você tem alguma pergunta, alguma ponderação? Não, na verdade, eu estava escrevendo um comentário quando ela falou da Daniela, que realmente a Daniela é um poço de cultura mesmo, ela é inspiradora. É porque sua mãozinha está levantada. Sua mãozinha está levantada. É Daniela Procópio, não é, Ana? A Daniela Procópio é advogada. Não vou conseguir lembrar. Daniela Procópio é advogada lá do Botelho. Não, então eu não vou lembrar o não. sobrenome, mas ela era, assim, uma sílfide, parecia uma fada falando de direito penal, um negócio que eu ficava... Daniela é tributarista. Muito, muito impressionada. Muito bacana, Laura. Exatamente em linha, né, com o que a gente sempre conversa mesmo, das questões da velocidade do crescimento. Cada pessoa tem sua velocidade, cada pessoa... Por exemplo, eu e Clarissa entendemos bem rápido a área do direito, o local onde a gente gostaria de estar. Você precisou do seu tempo, né? É aquilo que a gente tem sempre falado. Cada pessoa tem seu tempo, cada instituição tem seu tempo, e a gente tem que saber respeitar mesmo e para a gente seguir em frente e ser feliz. Eu falo isso com o pessoal, inclusive essa semana, coincidentemente, o pessoal do Societário está aqui, que não me deixa mentir. A gente teve uma reunião e no final da reunião estavam todos os advogados da área, e aí no final da reunião eu falei assim, gente, eu quero
fazer uma pergunta, porque eu vou precisar sair para uma reunião, mas antes eu quero fazer uma pergunta. E aí eu perguntei se todo mundo estava feliz, né? Porque... E aí pairou o silêncio, mas para mim realmente, e eu falei, gente, eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Para mim, eu poderia acordar todos os dias e todos os dias serem segunda-feira, porque eu acordo realmente com esse sentimento de que eu estou muito feliz, eu sou muito feliz no meu ambiente de trabalho, e o meu grande objetivo é fazer com que quem esteja ao meu redor também esteja feliz, porque sem essa felicidade no dia a dia, da condução do direito, a nossa profissão ela é mentalmente muito pesada, né? Ela é intelectual puro. Então, se a gente não tem essa felicidade aí, o peso do intelectual, da dificuldade, dos desafios que a gente enfrenta e as dores que a gente sente, não só nossas mesmo, da condução da carreira, mas a gente, como advogada, a gente sente as dores dos clientes também, as dificuldades, os desafios, os problemas, né? Buscar soluções e criar alternativas para que as companhias permaneçam ali no rumo que é o objetivo dela, né? Que é as metas, cumprimento de metas, etc., é realmente bastante difícil, assim. Eu acho que eu e a Laura, a gente vai tomar o tempo de todo mundo, né? Então... Ô, Lola, e até complementando aí, você estava falando que o meu foi rápido, o meu não foi rápido, não. Eu passei por estágios de todas as áreas, fazendo 2 estágios por dia, e depois de 4 grandes escritórios, eu encontrei o Azevedo 7 como minha casa. Então, assim, e uma coisa que a Laura falou, até complementando, Laura, eu acho que até você queria falar muito nisso, porque eu acho que foi o que você fez, quando a gente vai traçar um objetivo, acho que não vale a gente traçar só o que a gente quer ser, é lógico que a gente tem que traçar o que a gente quer ser, mas foque no que você precisa fazer para alcançar aquilo, porque eu acho que o problema maior das pessoas hoje eu quero ser diretora jurídica, eu quero ser juiz ou eu quero ser sócio, mas assim, senta e espera. Entendeu? Não vai cair do céu, não vai cair do céu. Então, assim, tem que... E, às vezes, você quer ser uma coisa que você acha que você quer, porque, às vezes, você acha que é bonito no papel. Vai fazer as coisas, de fato, que você precisa para ser aquela coisa e ver se você quer mesmo. Entendeu? Porque, uma vez, foi quando eu estava entre um escritório e outro, eu não queria e tal, fui fazer um curso fora, e aí, até chegar no curso, eu fui fazer umas aulas que era coisa para concurso, eu falei, eu estou aqui esperando o curso começar, vou começar a fazer. Eu falei, meu Deus, menor chance de eu fazer concurso na minha vida. Eu não gostava de ver outras matérias. Eu amo tributário. Então, assim, aí eu pego um pouco de penal quando é voltado para isso. Agora, ver outras coisas, então a Juliana, por exemplo, já foi outra visão, né? Então é muito legal isso, mas a gente tem que ver o que a gente quer. O que a gente botar a mão na massa e ver o que se gosta de fato de fazer aquilo que se propõe a ser aquilo. Agora é a Paula, com a Ju, né? Eu já entreguei aqui, porque senão nós vamos embora só amanhã. Vai lá, Paula. Oi, pessoal, bom dia. Para mim é muito gratificante estar aqui ao lado de tantas mulheres, com tantas histórias inspiradoras. Eu acho que para todo mundo que está assistindo também é muito importante ouvir essas histórias. Agora a gente vai ouvir a nossa outra convidada, que é a Juliana. A Juliana Teixeira, ela é juíza do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais e ela atua hoje na comarca de Arcos. A Juliana, ela está em casa aqui hoje, né, Ju? A Ju já trabalhou aqui no escritório por cerca de 6 anos. Ela vai explicar aí melhor como que foi a trajetória dela, desde quando ela formou, por onde que ela passou, né, até ser aprovada no concurso como juíza. Então, eu passo a bola aí para você, Ju. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Inicialmente, eu vou registrar aqui minha felicidade de estar de volta à casa, né, como diz a Paula. A Azevedo 7 foi a minha casa durante 6 anos, no início da minha carreira. Tive a honra de trabalhar com a Lola, com a Ana Terra, que eu vi que está aqui, que mandou no blog. Meu marido é sócio aí, né? Então, eu tive uma história, ainda tenho uma história com a Azevedo 7, né? É um escritório que eu tenho assim, um imenso respeito, uma imensa admiração. Não pulei de escritório em escritório igual as outras que disseram. O Azevedo 7 foi o escritório que eu trabalhei.
E eu gostava muito, muito mesmo. É um escritório que me deu uma base maravilhosa, me ensinou realmente a trabalhar e trabalhar muito, né? A gente fazia por amor mesmo a instituição, vestia a camisa e trabalhava, e todo mundo na época, ou a grande maioria, né, dava seu máximo realmente para entregar aí o que o escritório esperava. Realmente muito, com grande satisfação que participo do evento aqui hoje. Vamos lá, com relação à história, né? Eu também fiz estágio como conciliadora, antes de entrar no ZV7. Eu entrei na faculdade também com 17 anos e com aquela ânsia de conhecimento. Eu acho que é muito importante quando a gente entra numa carreira, a gente procurar saber o que é a carreira e tentar realmente buscar aí conhecimento prático, né? Não apenas o conhecimento acadêmico, que é importantíssimo, é a nossa base, mas a prática também é muito importante, né? Então, eu já entrei querendo fazer estágio, e lá no meu segundo, terceiro período, lá para o ano de 2002, eu entrei no Juizado Especial de Relações de Consumo. Na época, o estágio era voluntário, então, na verdade, eu pagava para trabalhar, né? Porque eu tinha que pegar ônibus, parar lá no centro de Belo Horizonte, passar por todos os camelôs lá do Centrão, que na época era lotado de camelô, passava rezando ali naquele meio, chegava no Juizado Especial de Relações de Consumo, pagava meu lanche, ficava lá 5 horas, fazendo conciliação à mão. Se errasse, rezava, aqueles acordos enormes, às vezes, reza para não errar, porque senão tem que começar tudo de novo à mão. E fiquei lá, mas era maravilhoso. Foi uma experiência muito bacana. E eu fiquei lá por aproximadamente 1 ano. Eu saí de lá, eu queria muito ter tido uma experiência no Juizado Especial Criminal, também voluntário, mas na época era disputadíssimo. Ser conciliador no Juizado Especial para trabalhar de graça era difícil demais. E aí eu não consegui uma vaga no Juizado Especial Criminal, não me aceitaram para trabalhar de graça lá. E aí eu comecei a fazer processo seletivo em escritório. Eu já estava lá para o meu 4º período, 5º período, não sei. Fui fazer no ZV7. Na época também, não sei falar hoje, mas na época também era disputadíssimo. Então, eu passei por 3 entrevistas. A primeira com o advogado júnior, a segunda com o gerente, a terceira com o sócio, para ver se eles, por acaso, iam me aceitar. Pelo amor de Deus, me aceita, porque eu quero muito trabalhar. A gente está aqui, né, num grupo Asa Femme, né, não poderia deixar de registrar que, na época, há 20 anos atrás, e atualmente talvez ainda tenha um pouco, ser mulher nesta área era muito difícil, né? Então, na época que eu entrei, não havia estagiárias no contencioso civil, né? Então, a gente tinha que lidar ainda com esse tipo de pergunta. Mas você vai fazer balé? Mas você vai sair para aí? Mas como é que a gente vai ter uma mulher aqui? Você vai querer viajar para tirar cópia de processo? Então, assim, além, né, das dificuldades do direito, a gente tinha, como ainda tem na carreira da magistratura também, enfim, a dificuldade de ser mulher, né? Então, eu acho que quando eu entrei no contencioso, a gente tinha advogadas, mas na época não tinha estagiárias. Eram poucas. Hoje eu olho, ontem eu vi que o Léo foi num evento da OAB, reuniu com a equipe dele, eu vejo que a grande maioria é mulher, o que eu vejo com muita felicidade. Quer dizer que as portas realmente abriram, a realidade vem se alterando aí para as mulheres, apesar da gente saber que ainda há dificuldades reais nessa seara que não podem ser ignoradas, né? Mas com grande felicidade que eu vi realmente que a equipe está linda, maravilhosa, cheia de mulheres. É muito bom ver isso. E aí entrei no ZV7 como mulher, tive que mostrar que não tinha nenhum tipo de diferença, que eu podia, sim, pegar o carro e ir para a estrada, tirar uma cópia lá no interior e voltar, porque na época era processo físico, né, gente? E a gente não conseguia ligar, e a gente deslocava mesmo, e fazia audiência mesmo. Cisco Webex não existia mesmo, né? Cisco Webex, o Cisco é de agora. E deslocava mesmo, não tinha tanto correspondente, então era duro, né? A gente andava no fórum, que ele passava de vara em vara, eu decorei a ordem das varas do fórum,
para tirar a cópia de processo, e a pé sangrando, porque você tinha que ir de salto, De e carrinho. passando, carrinho puxando. Era assim, você tinha que decorar. Se você não soubesse a lógica do fórum, você se lascava, você não conseguia fazer o expediente do fórum, porque você tinha que passar praticamente todas as varas. Né? E Ô, assim, Ju, e eu que deixava até carteirinha do clube, eu saía, tipo, para fazer o Justiça do negócio, trabalho era assim. porque tinha que deixar o documento para você pegar o processo para fazer cópia. Aí eu levava, tipo assim, carteira do clube, de estudante, da locadora de A Pinda Mel, biblioteca que da já nem faculdade. existe mais, né? Para eu poder deixar e aquele e monte de aproveitar. expedientes encolados, né, Laura, como você disse, aqueles expedientes encolados na folha de papel, passando de secretaria em secretaria. Às vezes nem todo mundo é educado, às vezes uns servidores num mau humor danado, e você tentando sorrir, porque se você fechasse a cara, você não conseguia pegar o processo. Então, realmente... Hoje a Tati contribuiu aqui no chat, hoje 57% dos advogados e estagiários da Azevedo 7 são mulheres. Isso é muito legal, Isso é né? maravilhoso, A maioria. Eu acho muito bacana esse crescimento. Na carreira pública também a gente tem tido esse crescimento. Quando a gente vê, por exemplo, no meu concurso, você vê um crescimento de mulheres, no seguinte mais um pouquinho, no seguinte mais um pouquinho. Então, a gente realmente vem tomando espaço. Ainda falta muito nos cargos de chefia, tanto na parte privada como na parte pública. A gente vê, por exemplo, o Tribunal de Justiça tem poucas desembargadoras, o Tribunal de Justiça nunca teve mulheres em cargo de presidência, né? Então, assim, ainda falta, a gente ainda está caminhando nesse sentido, mas, se Deus quiser, a gente alcança ainda, de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá, né? Eu acho importantíssimo. A gente não pode desconsiderar essa realidade que existe. Aí, enfim, né? Aquela corrida lá no fórum e tira processo, não sei o quê. E aí, no meio do caminho, para não falar que eu não saí, eu fiz um processo seletivo de uma empresa, e lá no final, no meu 10º período, eu saí do escritório e fui trabalhar como tributário numa dessas Big Four. Detestei, trabalhava com tributário, mas era muito mais contábil do que jurídico. Então, ficava lá dentro de empresa, dentro de Fiat, etc., analisando um monte de conta. Não era meu foco. Então, eu saí, fiquei 5 meses, pedi, pelo amor de Deus, para me aceitarem de volta, voltei para a Azevedo 7 e continuei aí, fiquei mais ou menos de 2003 a 2009 no Azevedo 7. Como eu disse, né, foi uma experiência incrível, realmente me deu uma bagagem maravilhosa, mas aí eu decidi que eu não queria mais. Eu decidi que eu realmente queria partir para a área da magistratura. Foi uma decisão muito difícil, porque eu já estava no Azevedo 7 há muito tempo, e eu sabia que era uma decisão que, se eu saísse, era para passar. Eu não podia sair, porque eu saí de uma posição boa. Então, para eu sair, eu tinha que passar, né? Então, a partir daí, eu fui estabelecendo metas. Eu saí direto para o cursinho, e aí o horário de trabalho que eu fazia no Azevedo 7 era o horário de trabalho que eu fazia no cursinho, né? Eu tinha efetivamente que estudar. Então, eu não ficava em casa, para mim não era bom, porque em razão de foco, de motivação, eu realmente precisava sair para o cursinho. E ali eu ficava. Então, eu fiquei lá para 2009, 2010. Até então, eu não fazia prova. E eu estudava todos os dias religiosamente, mais ou menos umas 12 horas por dia. E eu via, para mim era importante estar dentro do ambiente de cursinho, porque eu via pessoas sendo aprovadas. Então, eu via que aquilo acontecia, né? Eu não ficava em casa sem conhecer ninguém. Então, eu via. Só que lá para mais ou menos 2010, 2011, 2010 mais ou menos, eu comecei a fazer provas de primeira etapa. Eu falei, agora eu estou preparada, já sei tudo, vou fazer prova. Comecei a fazer prova, porque era caro fazer prova, né? A gente não faz só em Minas, vai para o Rio, vai para São Paulo, vai para Brasília, enfim. Uma coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu só faria prova onde eu achasse que eu fosse ser feliz. Então, eu não saía para fazer prova no Norte, no Nordeste, que era muito longe da minha família, eu achava que eu não ia ser feliz no interior da Bahia, enfim. Ou no interior do Ceará, porque eu ia ficar com um acesso muito difícil aos meus amigos, a minha família, enfim. Mas mesmo assim era caro fazer concurso, né? Mas aí eu decidi que eu estava preparada e fui fazer concurso.
fui fazer as provas. E aí eu tive uma decepção enorme, porque eu não passava em nenhuma. Aquele negócio, você não passa da primeira etapa. Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir. Mas desistir não era uma opção. Então, eu conversei muito com as pessoas que estavam no cursinho, colegas, que já estavam em fases mais avançadas do concurso. E eu lembro, na época, o Gério, que hoje é defensor público geral do Estado de Minas Gerais, Defensoria Pública. Eu conversei muito com ele era um grande amigo na época, e ele virou para mim e falou assim, Juliana, você não passa porque você estuda errado. Eu falei, como eu estudo errado? Tem 2 anos que eu estou estudando, você me falando que eu estou estudando errado? Você está estudando errado. Porque a gente estuda, você tem que sistematizar o seu estudo. Você está estudando para a prova dissertativa e você está estudando para a prova oral. Você não está estudando para a primeira etapa. Então, você tem que focar o seu estudo para a primeira etapa, porque senão você nunca vai passar da primeira etapa. E aí eu conversei muito com ele me deu dicas. Depois, mais ou menos 5 meses depois dessa conversa, eu comecei a passar em todas as primeiras etapas. Então, foi uma felicidade. Realmente, né, eu precisei ter essa decepção para focar certo no que eu precisava. Então, aí, isso foi em 2010. Então, lá em 2011, eu me vi na prova oral da magistratura do TJ de São Paulo, na prova oral do TJ de Minas, na prova de sentença de Brasília. Então, eu vi que realmente eu estava no caminho certo. Optei pelo TJ de Minas, porque é a minha casa, né? Não sairia se eu conseguir ficar em casa. E em 2012, eu fui aprovada no concurso, na prova oral. Foi a pior situação que eu me coloquei na minha vida, foi fazer uma prova oral. A situação mais tensa da minha vida, mas graças a Deus superei. Ingressei nos quadros do TJ de Minas em 2012. E desde então vem trilhando a carreira dentro, né? Tem 9 anos praticamente, agora em dezembro eu faço 9 anos de carreira. E vem trilhando a carreira dentro do tribunal, também com muitos desafios. Venho, desde então, dentro do TJ de Minas. A minha história de carreira basicamente é essa. Sempre com muito estudo, muita resiliência, com foco, para realmente atingir aí o objetivo de carreira. Ju, e como que é o ambiente dentro da magistratura, assim, o atingir... Desculpa, até, Paula, eu roubei aí o seu... Não, fica à vontade, Lu. Eu ia até fazer essa pergunta também. O crescimento, que eu fico muito curiosa, o crescimento já como juíza, né? Assim, não só a questão do tempo para se chegar a Belo Horizonte, por exemplo, mas não, é a questão de realmente você ter posições no tribunal de liderança, como você falou, a gente nunca teve uma mulher presidente do tribunal, eu queria entender aí nesse aspecto como que funcionaria ou funciona. O que acontece? Hoje, no tribunal, pelas normas constitucionais e pela lei complementar à LOMAN, os cargos de direção são todos exercidos por desembargadores ou desembargadoras. Então, para você exercer um cargo de direção no tribunal, você precisa necessariamente estar no tribunal, estar na segunda instância. Dentro da magistratura, a gente tem algumas juízas e juízes, né, que se destacam em áreas específicas. Hoje, por exemplo, a gente tem grupos de violência doméstica, tem uma juíza que é Bárbara, ela é do norte de Minas, que é presidente do Fórum Nacional de Violência Doméstica. A gente tem específico na área de adoção, de criança, a gente tem os juízes criminais, que às vezes se destacam muito em determinados setores. Então, a gente tem esses fóruns que os juízes vão se destacando em determinados campos, né, do direito. O Tribunal de Justiça é muito amplo, né? Na verdade, a gente pega praticamente toda a matéria. O que não é da Justiça Federal, o que não envolve a União, vem para a gente. O que não é trabalho, vem para a gente. Às vezes até trabalho vem, porque é vínculo com o Estado, então às vezes a gente tem também um pouco de trabalhista, né? Tem INSS, eu tenho muito INSS, porque a minha vara é do interior, então eu pego essa competência delegada, tem eleitoral, enfim. Os desafios, né, que seria a segunda parte, a gente tem muitos desafios na magistratura, né? A gente, igual eu falei com vocês, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, o pessoal vê a magistratura, vê o serviço público como se fosse lindo. E, na verdade, são enormes desafios, né?
desafio na vida pessoal, né? Tem 9 anos que eu estou fora. Vocês sabem disso, meu marido trabalha no Azevedo 7, eu trabalho no interior, né? Com criança, tiracolo, com esse deslocamento, enfim, com todos os desafios pessoais referentes à distância. Eu brinco com os meninos que trabalham comigo que eu rodo mais que caminhoneiro, porque na estrada, todo final de semana, eu já sou ótimo motorista. Então, os desafios realmente pessoais, né? Você conseguir conciliar o cargo da magistratura com o casamento, né? Às vezes a gente tem essa cultura machista, não são todos os homens que aceitam, a gente vê um alto índice de divórcio na magistratura. Isso também, né, para os cargos de chefia, muito provavelmente também acontecem. Os planos, né, de carreira, às vezes, fogem ao nosso controle, né? A gente tem no serviço público uma burocracia muito grande, então, às vezes, isso foge, a gente traça planos que eles não são atingíveis simplesmente por você estar no serviço público. Então, os desafios são enormes, né? O volume de trabalho, né, é um volume... Hoje, eu estou numa vara que eu tenho mais ou menos 7.000 processos de natureza mista. Então, ao mesmo tempo que eu estou lidando com o PCC, com um júri, tem um advogado me esperando para tratar uma solução societária, tem uma criança que precisa ser retirada do seio da família porque está em situação de violência doméstica, está sofrendo maus tratos, tem uma criança acolhida no centro de acolhimento, tem um preso que tem um benefício para ser revisto, tem uns alimentos que eu tenho que fixar em favor de uma criança. Então, a diversidade é muito grande. A gente tem esse desafio de tentar sempre se manter atualizado, porque o advogado que está do outro lado, que demorou 2 meses, 3 meses para fazer uma petição inicial com 1.000 documentos, ele quer que você despache de um dia para o outro, o despacho tem que ser perfeito. Então, assim, e você sozinho, né? Então, às vezes, a gente pega uma equipe de 5, 6 advogados, um escritório grande, especialista lá em direito tributário, que ficou 2 meses para fazer uma inicial, e ele quer uma resposta imediata, porque o mundo hoje é imediato, né? E aí, você se vira para despachar aquele processo, para decidir naquele processo da forma mais rápida possível, que uma equipe de advogados demorou 2 meses para fazer, e você tem que saber aquilo. Então, assim, a necessidade de atualização, a necessidade de resposta, a gente sempre vai desagradar alguém, né? Porque são 2 partes. Então, uma você desagrada, a outra você agrada. Então, sempre tem, né, esse julgamento, você está exposto, se você está sempre desagradando, né? Então, assim, você saber lidar com isso, a gente lida muito com... o direito penal é lindo, né, Laura? Maravilhoso. Só que na justiça comum, a gente lida com casos muito graves, muito graves. Então, a gente tem que, né, às vezes, um maus tratos de criança, um homicídio, tortura. Então, assim, a gente saber abuso sexual de criança. Então, a gente saber se blindar contra aquilo e manter a integridade mental, a sanidade mental. E aí você sai, às vezes, uma audiência de um estupro de criança, e aí tem um advogado lá com um bico desse tamanho, porque você ficou 20 minutos esperando, porque tem uma liminar de tirar o nome do SPC, urgentíssima para despachar. Então, assim, saber lidar com isso, com tranquilidade, né, manter a sanidade, saber administrar o volume de trabalho, porque a gente tem um volume muito grande e a gente não faz esse curso, a gente não tem, seja no concurso, seja na faculdade, essa área de administração judiciária, né, administração de processos, eu acho que deveria, inclusive, porque a gente precisa saber administrar tudo, né, não só no tribunal, como nas empresas, no escritório, essa administração de gestão de pessoas e gestão de processos é também muito importante. Então, assim, são enormes os desafios, né, diários, e o andamento da carreira, além do tempo, né, sempre tem questões externas aí que às vezes fogem ao nosso controle. Então, a gente precisa de paciência, né, como a Lola disse, o nosso tempo, às vezes, nem sempre é o tempo das instituições, né, e a gente tem que saber lidar com isso e tentar fazer o trabalho da melhor forma possível, né, que a gente é cobrado por isso, a gente é servidor, o magistrado é servidor público,
Então, a gente tenta, eu, né, na minha vara, os meninos que trabalham comigo, a gente sempre tenta acompanhar relatório e tentar gerar os processos da forma mais rápida e eficiente possível, prestando uma prestação jurisdicional mais eficiente possível dentro do que a gente consegue ali. Ótimo, Ju. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que é muito importante, assim, a gente escutar esse outro lado, né? Que a gente vivencia no escritório, a gente vivencia em empresa, mas a gente, às vezes, fica sem saber como que funciona, como que é essa vivência dentro da carreira pública, né? Vou passar agora para a Clarissa, que vai conversar um pouquinho com a Mariana. Clarissa, só antes de você assumir, só fazer um comentário final com relação a Ju, que mudou meu dia, foi essa sua fala, Ju, mudou meu dia ou minha vida, na verdade, que você está sempre desagradando alguém, é verdade, né? Todos os dias da sua vida você desagrada vários alguém, Várias né? pessoas. Isso é marcante. E você pode tentar estar agradando todo mundo, que você não vai agradar todo mundo, jamais. Não tem jeito, ela lhe decide, né? E tem vezes que ela não agrada as duas partes, né? Porque... E a gente então, vê assim, hoje, é a gente difícil. vê hoje, né? A gente hoje está colhendo, vamos dizer assim, os frutos de decisões que desagradaram muitas pessoas no passado, né? Então, a magistratura vem sofrendo muito com a opinião pública, vem sofrendo muito com a mídia, mas a gente e isso também a gente tem que abstrair, né? E tentar fazer um trabalho bom na nossa comarca. Eu brinco muito, né? Brinco entre aspas, né, na área da infância e juventude. Tem muitos colegas não gostam da área da infância e juventude, porque é uma área muito sofrida, né? Você vê uma criança sofrendo, você vê uma criança passando, sendo torturada, você tem que tirar uma criança de uma família, é muito difícil, né? Então, muitas crianças, ou então você vê um adolescente infrator que reincide, e você tenta fazer, e não tem muito o que fazer. Mas eu brinco que né, nessa área, é uma área que eu gosto muito, porque de cada 10 crianças, se você salva uma, você salva uma. Né? Então, assim, se você conseguiu mudar a vida de um menor infrator, para ele não ir naquele caminho, tipo, então você tem que focar naqueles que você consegue. Né? Então, eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que o ponto nosso, assim, da magistratura, da advocacia, de empresa, de escritório, é você gostar do que você faz. Né? Porque desagradar... Eu desagrado mais do que vocês, porque eu estou sempre desagradando, de um lado ou de outro. Mas se a gente faz aquilo com amor, se a gente gosta do que a gente faz, se a gente está satisfeito e tenta realmente fazer o melhor, então a gente tem força aí para continuar e para tentar fazer cada dia melhor realmente. Eu acho que esse é o foco. Só se eu puder falar um pouquinho, um pouco nisso que a Ju falou que eu penso hoje em dia, sabe, assim, a fala do Gério, que foi uma pessoa com quem eu tive uma interface sensacional profissional, no caso que a gente estava discutindo, e eu falo tão apaixonada que ele falou, você já fez prova para o tribunal do júri? Porque você fala, parece que você está querendo defender alguém, assim. E isso me marcou. Mas o que eu ia dizer é assim, por exemplo, a Ju não sabia naquele momento que aquela conversa específica ia mudar a vida dela. Então, tem horas que eu penso na minha vida, principalmente para quem está no momento anterior da carreira, né? Que eu falo assim, 10 anos depois, olha o que aconteceu, né? Então, ela não passava, ela teve uma conversa 5 meses depois, mas precisou do tempo passar, né? Então, eu vejo assim, hoje alguns profissionais que estão aqui no chat e tal, assim, que foram meus estagiários e eu achava um grande talento e hoje são sócios de grandes 10 anos depois, mas precisa do tempo acontecer. E a gente não sabe qual que é essa conversa que vai mudar a nossa vida, quem que é esse chefe que vai mudar a nossa vida. Então, assim, a vida, a gente tem que meio acreditar, ouvir as pessoas e criando a nossa história, né? Sempre com muito trabalho, dedicação e tudo mais. Mas tem esse que hoje em dia, no momento de vida que eu tô, toda hora eu penso, gente, 20 anos depois, não foi no dia seguinte ela fez a prova e passou, né? Sem dúvida. Foi assim. E passou por muita coisa para poder identificar o que queria, né?
Mas é isso, gente. Vamos lá. Tá sendo muito rico isso aqui, né, gente? Muita experiência aí para todos os lados. E aí eu gostaria agora de chamar a Mariana Laranjeira, que é head das áreas jurídica, integridade e ESG da CLI, uma empresa da IG4 Capital. Mariana, é um prazer enorme ter você conosco aqui nessa manhã. E eu queria passar a seguinte pergunta. Ó, ESG, integridade jurídico de uma empresa com foco em operação portuária. Inclusive, nada mais masculino o ambiente, eu imagino, né, em termos de quantidade de pessoas. Como que é ter uma responsabilidade de conduzir áreas tão estratégicas, que são 3 grandes áreas, para uma empresa? Bom, Clarissa, colegas, né, a Laura, a Juliana, obrigada aí por todos os comentários, essa história riquíssima de vocês. E bom dia também para todo mundo que está assistindo conosco nessa manhã super prazerosa aqui, desse bate-papo de mulheres tão talentosas. Clarissa, é um desafio super prazeroso estar à frente dessas áreas, assim, elas são tão transversais, né? Elas são tão macro importantes aqui na CLI, e é necessário, assim, a construção de um diálogo super assertivo, principalmente interagir, compreender, para que a alta direção, né, a alta gestão, principalmente, nosso conselho, compreenda e suporta esses desafios que a gente enfrenta aí diariamente, né? E acredito que para isso é super essencial que se conheçam todos os processos e que também tem essa visão da empresa de uma forma bem holística, né? E é uma construção diária, e como você bem mencionou, é uma área predominantemente masculina, mas que eu não sinto essa diferença, tá? Sendo muito honesta. Aqui na CLI, eu vim para esse desafio esse ano, justamente por ser uma empresa super aderente aos meus valores. Então, assim, eles realmente têm essa questão da igualdade de oportunidade, nós temos metas de inclusão, de diversidade, então isso tudo é muito rico, é muito prazeroso, e eu realmente não sinto isso no dia a dia, né? Falando um pouquinho do tema, né, de ser protagonista das nossas vidas, das nossas carreiras, né, compartilhando um pouquinho com todos vocês. Durante a faculdade, acredito que assim como todo mundo, eu passei por eu quis fazer 3 estágios, no sentido de procurei escritório, setor público, e também fiz estágio numa multinacional, para ver o que eu sentia que era mais o meu perfil, né? Se era realmente ir para o setor público, se era permanecer no ambiente de escritório, se era ingressar aí no mundo corporativo. E aí eu tive a oportunidade, tive o convite de iniciar minha carreira no escritório do professor Franco Montoro, em Direito Ambiental, e aí me especializei em Direito Ambiental e Urbanístico numa época que pouquíssimo se falava, inclusive os meus colegas mesmo formados comigo brincavam, como assim, Direito Ambiental vai abraçar árvore? E no fim foi o que eu fiz, porque por 8 anos eu trabalhei no setor de florestas plantadas. Mas assim, fazendo um pouco dessa brincadeira, né? Foi uma área assim super inovadora na época, realmente não existiam muitos profissionais, até hoje ainda tem muita falta de profissionais no mercado do direito ambiental, né? E aí ficou claro para mim, ao longo da minha trajetória, eu trabalhei durante 3 anos no escritório, e aí ficou claro para mim que eu queria realmente fazer parte do mundo corporativo, de fazer parte desse planejamento, dessa visão holística, macro, de realmente participar dos processos, participar dessa gestão, né? E eu acredito que a gente permanece nesse aprendizado constante, que a gente deve, sim, aproveitar todas as oportunidades que surgem nas nossas carreiras, né? E agarrando essas oportunidades e tornando essas oportunidades prazerosas, né? Por mais que, como a Laura bem citou, às vezes vem oportunidades ou vem desafios que não são 100% prazerosos, mas eu acho que a gente tem que se desafiar e torná-los, né? Trazer esse olhar. Eu tive
eu já trabalhava numa multinacional, né? Trabalhei numa multinacional foi a primeira que eu ingressando no mundo corporativo. Tive a oportunidade de trabalhar em 8 estados no Brasil, focado no agronegócio, que foi uma experiência super enriquecedora, conhecer várias diversidades, várias pessoas diferentes, realidades diferentes. Então, isso abriu muito a minha mente, não só profissional, mas também pessoal, né? De você compreender esse universo, né? Esse olhar, essas diferenças, né? Esses olhares diferentes. E aí, eu estava, assim, com uma carreira grandiosa, estava numa carreira já em ascensão, essa multinacional, e surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado em Ciências Jurídico-Forenses na Universidade de Coimbra. E aí eu me coloquei naquela situação de, será que eu deixo, né, a minha carreira, invisto no meu mestrado? E fiz. Foi uma decisão super assertiva. Tive essa vivência internacional, e, para minha surpresa, inclusive, quando eu pedi o desligamento dessa multinacional, eles não quiseram continuar o meu desligamento e, na verdade, me concederam uma licença e ainda subsidiaram os custos do curso. Então, assim, foi super... foi algo, assim, completamente despretensioso, né? Então, o que eu acho que vale frisar aqui, ficar até como uma mensagem, digamos assim, né? Que assim, eu acho que ao longo da carreira, inclusive da minha carreira de direito, eu tive essa oportunidade de conhecer novas realidades, de me abrir para outras vivências, conhecer realidades distintas, desde o interior de Minas Gerais, interior do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar numa empresa nordestina, né? Uma empresa que está aqui no Maranhão, e isso é muito, muito, muito enriquecedor. Tive essa oportunidade de conhecer o Maranhão através do meu trabalho. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito, muito bacana mesmo. E eu acredito que é por aí, sabe, Clarissa? Eu acho que é fantástico, assim, ter essa vivência, essa oportunidade. E você percebeu o seu momento em cada etapa, né, Mariana, para poder chegar e tomar as decisões. Eu acho que é isso que é importante mesmo. Mas você falou muito essa questão da aplicação holística, mas assim, como é que é aplicar o direito com uma visão mais humanística no ambiente empresarial, por exemplo? Que você está aí, né, com essas 3 áreas que você conduz como uma, né? Então, assim, como é que você aplica o direito com uma visão mais humanística no ambiente empresarial, que é marcado por forte busca de desempenho e eficiências operacionais, né, assim, como é que você consegue equilibrar? Eu acho que o equilíbrio é a palavra, né? É desafiador, né? Porque a operação portuária, ela é uma operação que funciona 24 horas, ela é uma operação, assim, muito, muito grandiosa, que realmente não para, né? Intensa, bem intensa, né? Eu tive essa construção de 8 anos focado no agro, e aqui também não deixa de ser o agro, porque nós realizamos serviços de elevação de grãos vegetais. Então, nós recebemos esse produto também proveniente do agro, né, de toda a região do Mato Piba. Mas eu acredito que, para fazer essa aplicação humanística, a gente precisa enxergar, na verdade, além dos números, né? Então, assim, a gente precisa cuidar das pessoas que envolvem, entender a importância e o significado de cada ação, reação, né? O reflexo das ações, dos planejamentos, e o que isso pode acarretar de positivo realmente para as atividades no dia a dia e acarretar para os bons resultados, inclusive financeiros da companhia, óbvio, né? Hoje eu tenho uma equipe super diversa, eu trabalho muito próxima a eles e tenho esse diálogo, essa troca de ideias. A Laura comentou, essa troca de ideias é riquíssima, engrandecedora, né? Nosso time operacional. Eu estive ontem numa visita, realmente por todo o nosso terminal,
e conhecer, interagir com toda a equipe de operação, de manutenção, isso foi super enriquecedor, super grandioso. Então, eu acredito que também enxergar os profissionais de direito, terem esse acesso, realmente, de fato, entender as atividades, eu acho que aliar a teoria à prática é super essencial para o nosso desenvolvimento de carreira, né? Como a Juliana comentou, eu acho que também ela tem esse desafio como juíza e de realmente ir a campo, entender um pouco, né? Não só a frieza do papel, né, Juliana, como chega, mas também entender a realidade que está por trás. Por exemplo, num caso como ela citou, de alguma criança, ou entender realmente esse processo. Então, eu acho que é super desafiador, né? Aqui, para a gente, para essa aplicabilidade humanística também, eu acredito que o programa de integridade, ele é uma super estrutura, ele é um grande pilar de direcionamento dos valores da companhia, né? Nós temos valores simples, né? Simples, assim, né? São grandiosos, mas a gente sintetiza em fazer bem, fazer direito e fazer contente. Então, é isso que nós queremos buscar o fazer bem, né? Ou seja, oferecer um bom serviço, fazer direito, né? Ter uma responsabilidade mesmo, e fazer contente, porque eu acredito que cuidando da nossa gente, você acaba trabalhando num ambiente rico, você constrói um ambiente rico e você, consequentemente, vai trazer bons resultados, né? Isso é resultado desse processo diário. Então, acredito que assim, voltando assim à sua pergunta, essa visão holística e humanística do direito, de fato, em interagir com todas as áreas da companhia e gerir realmente pessoas para que a gente tenha esses bons e atinja esses bons resultados. Acho que, em linhas gerais, acho que é essa mensagem que eu gostaria de passar. De passar, né, Maria? E assim, é engraçado, uma coisa que a gente aprende é o seguinte, numa equipe, ou em qualquer trabalho, né, é muito importante a gente conhecer todo mundo, porque que tá ao nosso redor, e não é só os, né, não é só os que estão ali, os colaboradores que estão conosco trabalhando junto, não. É até por exemplo, quando eu vou despachar, é engraçado que hoje, toda vez que eu estou indo despachar, eu estou voltando amiga do pessoal. Eu fico amiga do juiz, a juíza, quando começou, ela ficou batendo uma papo, a desembargadora. Mas por que é importante isso? Porque, por exemplo, eu estava despachando, a desembargadora pega um remédio, está tomando um remédio. Aí eu falei, ó, tá tudo bem e tudo mais, porque não adianta eu ficar lá falando na cabeça da pessoa, ela tá passando mal, porque eu tenho a minha urgência, mas ela é uma pessoa. Entendeu? Ela é uma pessoa. Então, assim, não adianta, esse caso é muito importante, então realmente eu não estou bem, então acho que vamos tirar de pauta. Muito melhor a gente entender ali o que está acontecendo do que simplesmente eu lá falar qualquer, né? Vou cumprir minha tabela, vou falar qualquer coisa, a pessoa não está ouvindo nada, beleza, está encerrada, acabou. Não é assim, eu não vou atingir meu objetivo, e nem ela, que é dar a melhor jurisdição sobre o tema. Sim. Então, assim, eu acho que assim, é muito importante isso, eu acho que é muito legal. E num time, a gente poder, assim, um é excelente para despachar, o outro é excelente para poder escrever, o outro é excelente para vender. Gente, isso é importante, porque ninguém vai ser excelente em tudo. Não vai ser excelente em tudo. Você está falando uma coisa super importante, porque, assim, além da capacitação, porque isso é o básico, né? A gente está em crescimento constante, a gente está sempre se capacitando, novas legislações, exigências vêm, a gente está sempre buscando esse engrandecimento. Essa semana mesmo eu estava passando com o time por capacitações, né, de certificações. Então, assim, a gente não importa o atingimento, ou o cargo, ou o crescimento que você já tem na sua carreira, né? Como você falou, hoje que eu sou head, eu realmente, eu acho que é ainda mais importante você ter essa capacitação, esse foco, mas para o direito em si, se você não gosta de gente, eu acho que você está na profissão errada, sabe? Isso aí. E assim, quando eu tive essa oportunidade, por exemplo, de ter essa vivência no exterior, eu já fui um pouco mais velha do que as pessoas que ali eu convivi ao longo do mestrado, né, lá na Universidade de Coimbra. E eu sempre falava para eles, plantem. Parecia um curso, às vezes, assim, você nem imagina que aquilo possa te ajudar. Faça. Você está a fim de fazer? Faça.
porque sim, isso vai contribuir para a sua carreira. E assim, você muitas vezes muda, a Laura comentou isso, as experiências vão fazendo com que você construa a sua carreira, mas que você também mude muitas vezes o rumo da sua carreira, né? E acho que isso é super importante. No mundo dinâmico como o que a gente vive hoje, isso é super importante, né? Então, assim, acho que é essa mensagem, plantem, né? Exatamente. Construam as Construa o bases trilho, hoje. faça o trilho. Exatamente, construam as bases hoje, né? Se esforcem, que vocês com certeza vão atingir bons resultados. E a gente falou muito no começo, né? Tipo, a gente fez muito estágio, mas a gente fez, não quer dizer que alguém, então, às vezes alguém tá lá e fala assim, nossa, eu tô atrasada. Não, você não tá atrasada. Começo hoje, então, entendeu? Começo hoje, abra sua mente, mas se você vai começar hoje, calma, veja o que você quer, faça, aplique no seu dia a dia o que você almeja, igual eu falo, eu não virei só, eu não trabalhei, eu era sênior, gerente, aí de repente eu fui levada a sócia, e aí eu comecei a atuar como sócia. Não, eu atuei como sócia o tempo inteiro, e aí falei assim, realmente, ela tem condição de ser sócia. Então, assim, já atue como aquilo que você quer ser, né? Até para ver se você quer ser aquilo mesmo, porque se você de repente fala assim, não, igual a Ju falou assim, não, acho que foi a Ju, né, que falou assim, eu comecei a trabalhar a contributário lá na Big Four, eu falei, Deus me livre, e era uma carreira, principalmente há um tempo atrás, que era assim, eu, por exemplo, sou de contencioso, sou exclusivamente contencioso agora é lindo, maravilhoso, todo mundo acha lindo, mas quando eu comecei, eu falei, eu gosto de contencioso, eu quero contencioso, mas como assim, consultoria que é o chique, que é o bambambam, você não vai querer entrar numa Big Four, e sim, eu também nunca me interessei, eu sei fazer aquelas coisas, eu tenho, né, a gente tem que saber, mas realmente eu tenho meu braço, eu tenho meus sócios de consultoria, então a gente se apoia. Eu sei fazer um pedaço tributário, eles sabem fazer outro. Então, assim, a gente... eu quero ir para a área Big Four porque é chique, que é legal, porque é bacana. Se você vai então, mas assim, se propõe a fazer o trabalho que você está querendo fazer, vê se você gosta mesmo, porque de repente você não gosta, né? Então, acho que é importante. Ô, Lola, tem uma pergunta aí, né? Isso, Paula, vai lá. A Ana Paula Terra fez uma pergunta. Acho que a gente, só para organizar a resposta da pergunta, acho que a Mariana, a Ju e a Laura podem responder em uma frase aí essa pergunta desafiadora. Cada uma, né? Ou escolham, né, quem quer falar. Vai lá, Paula. A Ana quer saber nesse mundo, né, esse mundo mais tecnológico e conectado que a gente vive hoje, quais são os desafios do futuro a serem enfrentados pela nova geração? Bom, vou me arriscar aqui. Acho que bem aderente ao que eu falei, eu acredito que essa velocidade, aproveite essa velocidade para intensificar o seu treinamento, o seu estudo, a sua capacitação, né? Tenha paciência, porque, como todas aqui falaram, e assim, nenhuma de nós, com certeza, chegou a cargos de direção ou como juíza simplesmente do dia para a noite, sem ter aí uma estrutura, né? E uma dedicação. Então, assim, tenham paciência, colham, né? A partir do momento que vocês plantaram, porque muita gente quer já colher e não planta. Então, e às vezes nem quer colher aquilo, né? Não tem certeza. É exatamente isso, né? Pegando a frase da Lola, o tempo das instituições nem sempre é o nosso tempo, né? E o tempo da internet não é o nosso tempo. O tempo tecnológico, né? Não é o nosso tempo. A gente teve um avanço muito grande aí eu posso falar pelo contencioso, né? Em razão da pandemia, né? Essa virtualização muito rápida de processos, essa questão de audiências online, eu acho que a gente avançou em 1 ano e meio, que avançaria talvez em 10, 15 anos. Isso é real, né? Mas é o tempo das pessoas, mas a gente tem que respeitar o tempo da carreira, o tempo da formação, o tempo do amadurecimento, né? Ninguém nasce preparado, então a gente tem que amadurecer. Eu mesmo, quando eu entrei na magistratura, eu tinha 27 anos. Então, eu entrava, eu via, às vezes, o advogado procurando, cadê a juíza, né? Cadê a juíza? Sou eu. Mas até na magistratura, né, a gente começa
Eu lembro no curso da EGF, eles falavam sempre, né, que a vassoura nova varre com mais força. Então, a gente vai amadurecendo, a gente vai realmente ganhando experiência, ainda tem muita experiência para ganhar, né? Todas nós ainda somos muito novas, graças a Deus, né? A gente tem um longo caminho pela frente ainda, a gente ainda tem crescimento pela frente, mas a gente vai aprendendo realmente a lidar com essa necessidade de aguardar, de esperar, de se qualificar e de aos pouquinhos ir caminhando para chegar onde a gente quer. Eu também não cheguei aonde eu quero ainda, né? 9 anos depois eu ainda estou no interior, 9 anos depois eu ainda estou em vara mista, não estou em vara especializada, então eu também tenho, apesar de ter passado no concurso, né, eu também ainda tenho uma carreira para percorrer no próprio tribunal. Mariana, mesma coisa, Laura, Lola, Clarissa, Paula, né, todas ainda temos aí um tempo para... A gente não está no final da linha ainda, né? A gente tem muito, mas realmente tem que esperar, deixar a ansiedade de lado e ir se preparando, e, né, como a Mariana falou, fazendo curso, aproveitando as oportunidades para criar a base para também conseguir evoluir de onde a gente está hoje, né? Que não é o final, né? A gente ainda tem muito aí pela frente. Você quer falar alguma coisa, Laura? Eu acho que é o que a Ju disse, as meninas disseram, né? A gente está num mundo de desafio de aprender essa espera, porque eu acho que a nossa geração, da década de 80, de 90, teve um aprendizado de espera que essa geração não tem. Então, assim, a gente não maratonava nada, porque tinha que assistir no horário que passava, e se você demorasse demais para fazer o xixi, você perdeu um pedaço, porque o intervalo acabou, entendeu? E essa geração, ela está crescendo com um imediatismo que a gente não tinha. Então, a gente tinha um aprendizado de espera durante a nossa vida, que as pessoas hoje estão esquecendo, e a gente está esquecendo também, porque a gente quer também maratonar, a gente não quer esperar o próximo capítulo amanhã só naquela hora que passa, você quer ver na hora que você quiser, e a gente vai se desacostumando de coisas que demandam mais tempo, investimento, foco e profundidade. Então, acho que a dica do tempo é muito boa, mas a dica do autoconhecimento, né, gente, que é um chavão também. Então, assim, foco em quem você é e no que você quer, né? Exato. Saiba quem você é para você... Aí, não vou citar filósofo, não, que eu erro, mas acho que é Sócrates que fala, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque se você não sabe quem você é, como é que você vai escolher para onde que você vai? E aí tem aquela frase também da Alice no País das Maravilhas, né? Qual que é o caminho certo? Depende para onde você quer ir. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, acho que é muito nessa linha que a gente tem que refletir. E você tinha comentado mais cedo de não ir pelo caminho do outro, né? Não é porque o outro está indo. Então, por exemplo, você tem alguém aí na empresa que não tem interesse nenhum em virar diretor, ou alguém que não tem interesse em virar sócio, tá ok, tem espaço para todos. Cada um tem uma função muito importante dentro de cada situação. Eu tenho certeza que lá com a Ju vão ter várias pessoas que não tem que ser juíza, não precisa, não é isso, entendeu? E tem o que vai ser bom do diretor de secretaria, vai ser aquele que vai ser ótimo atendente, vai ter que ter... todos os ambientes precisam de tudo, né? De todas as pessoas. Então, acho que é bem por aí. No mundo que a gente agora fala no 1.5 ou 2, né, vezes... a velocidade da nossa fala, né? O WhatsApp agora ensinou que a gente tem que falar mais rápido, então até... inclusive, Também. Essa opção do WhatsApp é ótima. Ela é ótima para ouvir, mas se você reparar, a gente está acelerando a nossa... Não tem paciência nem de ouvir, né, o outro. Exatamente. Então, nesse mundo aí de WhatsApp vezes 1.5 vezes 2, eu acho que a gente tem que realmente ter muita paciência, entender o tempo das coisas, o nosso tempo, o tempo das instituições e, acima de tudo, fazer aquilo que a gente se imbuiu a fazer com muita alegria e amor ao próximo. Acho que assim, nós estamos num momento assim, que, sem sombra de dúvidas, a gente perdeu o respeito ao próximo e agora a gente tem que ter muito amor ao próximo. A lei
para além do respeito, para a gente poder resgatar né, o sentimento de humanidade mesmo. Acho que é o que a gente mais precisa. É isso aí, gente. Eu acho que a gente já estendeu muito. A conversa tá ótima, é muito gostoso esse tipo de. Próxima vez a gente vai para um restaurante, pega um vinho, entendeu? Já fica lá tomando. Porque é conversa para, né, troca de experiências, isso é muito rico, muito, muito interessante. Mas eu acho que a gente precisa encerrar. Eu queria agradecer muito as palestrantes e as minhas colegas mediadoras. Foi muito enriquecedor para todo mundo aqui. E falar para quem está assistindo que esse vídeo, né, foi feito um vídeo, ele vai estar disponível no nosso canal YouTube, no canal ASA. E então, assim, podem seguir as nossas agendas de evento. A gente sempre tem vários eventos e tem nas nossas páginas lá do LinkedIn, tem os conteúdos especiais que a gente produz. E a gente está sempre à disposição de trocar alguma ideia. A gente fica à disposição. Então, um bom dia a todos, uma boa sexta-feira. E um bom final de semana e um próximo feriado, né, gente? Um abraço grande para vocês, muito obrigada mesmo. Obrigada, beijo. Tchau, tchau, bom dia. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Foi um prazer.